pauta de cotas ou de reserva de vagas para pessoas trans, ela é de longa data. Na verdade, ela não começa agora, né? Nós temos na Universidade Federal de Goiás um programa que é um programa de inclusão que chama UFG Inclui. O UFG Inclui, criado em 2008, ele previa inicialmente reserva de vagas para pessoas oriundas da escola pública. De 2009 para cá, o programa UFG Inclui foi se atualizando e se transformando. Hoje, o programa UFG Inclui prevê reserva de vagas para pessoas oriundas da escola pública, ou seja, pessoas baixas rendas, pessoas negras, quilombolas, indígenas, e prevê também 15 vagas que são reservadas para pessoas surdas no curso de licenciatura em Letras Libras. Então, o programa UFG Inclui é o programa da universidade que está dedicado a promover a inclusão de todo e qualquer segmento socio-historicamente discriminado que chega até a universidade. Quando a gente pensa em cotas para pessoas trans, isso está no radar do programa UFG Inclui desde muito tempo. Em 2022, é criada a Secretaria de Inclusão. No âmbito da Secretaria de Inclusão, a gente tem apresentado como demanda cotas ou reserva de vagas para outros segmentos que não indígenas, negros, quilombolas ou pessoas surdas, mas outros segmentos, como por exemplo, pessoas em situação de migração forçada, mães, por exemplo, pessoas idosas. Todos esses segmentos precisam, né, de ações afirmativas. Só que teve uma emergência na demanda de cotas para pessoas trans, sobretudo a partir de 2023. Em janeiro de 2023, aconteceu aqui na UFG a Semana de Visibilidade Trans. Janeiro é o mês da visibilidade trans. Nessa Semana de Visibilidade Trans, que foi um evento, o coletivo Chicamani Congo pautou essa questão, solicitando que a Universidade Federal de Goiás se sensibilizasse com o processo de exclusão que as pessoas trans experimentam em uma sociedade de base transfóbica. É uma fobia social que leva à exclusão e muitas vezes ao extermínio, a violências que são cometidas contra esse público. Depois desse ato acontecido em janeiro de 2023, a Secretaria de Inclusão realizou o fórum, a primeira edição do Fórum de Inclusão, Ações Afirmativas e Acessibilidade. Esse fórum gerou um documento sistematizado que está disponibilizado no site da Secretaria de Inclusão, onde também se reivindica cotas para pessoas trans. Depois desse momento, né, do Fórum de Inclusão, aconteceu também, vindo de uma unidade acadêmica específica da Universidade Federal de Goiás, que é a FCS, um documento, uma espécie de sugestão de revisão do UFG Inclui, prevendo cotas para pessoas trans. Todas essas ideias e outras que eu posso ter me esquecido delas foram reunidas em uma ação única. A ação proposta foi prever uma revisão do programa UFG Inclui, incluindo um inciso específico prevendo reserva de vagas em todos os cursos da universidade, os cursos de graduação. Hoje a universidade conta com 108 cursos de graduação, prevendo reserva de vagas para pessoas trans, oriundas da escola pública, que comprovem, portanto, baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? E aí, a partir daí, essa proposta de revisão foi submetida ao CONSUNE e o CONSUNE, por unanimidade, neste ano de 2024, aprova essa revisão do UFG Inclui, que agora prevê vagas para negros quilombolas, indígenas, pessoas surdas e também pessoas trans. A expectativa é que a gente implemente esse UFG Inclui revisado no primeiro semestre de 2025. Portanto, a partir do ano que vem, a UFG, de maneira vanguardista, adota cotas para pessoas trans. Prever reserva de vagas para pessoas trans significa assumir uma responsabilidade social
e a Universidade Federal de Goiás faz isso, assume a responsabilidade social de promover a inclusão de um segmento da sociedade que tem a expectativa de vida de 35 anos. Prever a inclusão de pessoas trans que, de acordo com dados da ANTRA, aos 13 anos de idade são expulsas de casa e complementarmente abandonam seus estudos. Essas pessoas, poucas dessas pessoas terminam o ensino médio, poucas dessas pessoas ingressam no ensino superior. Hoje, 0,02% das pessoas trans fazem um curso superior, né? Essas pessoas precisam dessa política para ingressar. Como é que vai acontecer o processo seletivo? Hoje, a Universidade Federal de Goiás tem 108 cursos de graduação. Nesses cursos de graduação vai ser criada uma vaga extra. Essa vaga extra, ela deve ser ocupada por uma pessoa trans. A pessoa trans deve fazer o Enem, como qualquer outra pessoa, e tendo o resultado do seu Enem, ela faz a opção pelo UFG Inclui. No momento de escolher, ao invés dela escolher o SISU, ela escolhe o UFG Inclui. Ao fazer a opção pelo UFG Inclui, ela se apresenta aqui para a matrícula e essa pessoa vai passar por uma comissão de heteroidentificação, porque a gente sabe que toda e qualquer política pública é suscetível de fraude. Então a gente precisa ter também responsabilidade procedimental, além da responsabilidade social. Ela vai passar por um processo de heteroidentificação com uma comissão de heteroidentificação. Essa comissão ela é composta também por pessoas trans. Logo depois ela passa por uma comissão de comprovação de renda para atestar a baixa renda e logo depois ela faz a sua inscrição, a sua matrícula, né, no curso escolhido. Lembrando que há uma expectativa de que a partir de 2025 a UFG tenha pelo menos mais 108 pessoas trans ingressando nos seus cursos, sem contar aquelas pessoas que não farão a opção pelo UFG Inclui, né, que irão direto pelo SISU. Então a gente vai ter uma presença na universidade muito mais representativa da diversidade que compõe a sociedade como um todo. E isso é fantástico. E eu gostaria só de destacar que quando a gente prevê ações afirmativas para pessoas trans, não são somente as pessoas trans que ganham. A universidade tem uma oportunidade ímpar de se transformar, de se tornar cada vez mais plural, mais diversa, mais respeitosa aos direitos humanos, inclusive o direito à educação a toda e qualquer pessoa. Na Secretaria de Inclusão e na Universidade Federal de Goiás como um todo, a gente entende inclusão de maneira ampliada. Inclusão não é somente ingresso. A garantia de ingresso garante uma inclusão parcial. Inclusão sem permanência, inclusão sem diplomação, inclusão sem geração de um sentimento de pertencimento a essa universidade é uma inclusão parcial. Nesse sentido, a universidade assume novamente a sua responsabilidade procedimental. Há uma série de procedimentos que já estão sendo tomados para receber essas pessoas na condição de estudantes de um dos cursos de graduação da UFG. Por exemplo, este ano a UFG já lançou um edital de apoio à moradia estudantil para pessoas trans. Sim, porque a gente já tem estudantes trans aqui, né? E esses estudantes, eles têm demandas que precisam ser atendidas relacionadas à moradia, por exemplo. Foi lançado o edital, foram conferidas já 12 bolsas para estudantes trans. Esse edital deve ser reeditado, publicado novamente, à medida que essas pessoas cheguem. E a universidade está pensando em bolsas, auxílio permanência, por exemplo, bolsas permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação, mas, sobretudo, letramento de gênero. A Secretaria de Inclusão está empenhada
em, a partir de já, oferecer, realizar, em parceria com várias unidades acadêmicas, um curso de letramento de gênero, porque a gente precisa reaprender a se relacionar com as pessoas. As pessoas têm o direito de existirem como são, né? E essa existência, ela precisa ser respeitada de maneira integral. É preciso que comecemos a entender que a cisgeneridade não deve ser compulsória. As pessoas devem ter o direito de se construírem como desejam se construir, como lhes é de direito. Esse é o nosso objetivo. Então, esses cursos de letramento de gênero, ao lado dos cursos de letramento racial, porque a gente tenta entender essas questões de maneira muito entrecruzada, muito entrelaçadas. O que a gente quer, na verdade, é construir na UFG novas e outras formas de se relacionar com o ser humano, independentemente do seu pertencimento, seja ele de raça, de gênero, etário. A gente precisa reaprender a conviver de maneira fraterna entre nós. Esse é o nosso desafio. Embora essa pauta não seja nova, os ouvidos têm se mantido muito fechados para atendê-la. Há interesses não realizados em atender essa pauta. A Universidade Federal de Goiás, quando adota cotas para pessoas trans, se coloca numa posição de pioneirismo, de vanguardismo, que deve inspirar outras instituições a atuarem da mesma forma, porque somente assim a gente vai conseguir transformar a sociedade como um todo.